Eu também não gosto de introdução de YouTube, mas como é o meu primeiro vídeo, eu tenho que me apresentar. Fica aí rapidinho. Não passa agora não. Meu nome é Regiane Lima, eu sou uma maquiadora muito apaixonada pelo que eu faço e maquio por amor. Dinheiro também na produção. Também sou uma cacheada que é apaixonada pelo cabelo natural. Vou dar muitas dicas aqui também de maquiagem de cabelo pra vocês e muito mais novidades que estão por vir. Já me segue aí. Para conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, me segue aí no Instagram, vou deixar o link aqui pra você. Então, dá uma curtida aí pra mim, clica aí no sininho para receber as notificações e vem comigo. Vamos lá, chega de conversa. Vamos começar limpando a pele com esse tônico leite de limpeza da Nivea e depois vamos fazer a sobrancelha com a pomada da Alica. Primeiro você vai escovar os pelinhos e depois vai com um pincel chanfradinho, bem fininho, bem delicadamente, só fazendo o desenho da sobrancelha, pintando as falhas e mudando um pouquinho o formato caso precise. Se você já tiver a sua sobrancelha bem desenhada e com bastante pelo, diferente da minha, não precisa pintar tanto e nem mudar tanto o formato. Depois eu venho com corretivo em pasta, né, em creme, e um pincelzinho de precisão. A gente vai fazer o contorno da sobrancelha, o famoso recorte, para ficar bem certinho. Agora hidrata a pele, passa bastante hidratante. Se você tiver a pele seca, mista, tenha cuidado, oleosa mais ainda. Mas tem hidratante específico para cada tipo de pele. Esse é um primer, passa onde você tiver poro dilatado. Esse é um corretivo da Kryolan, é um corretivo laranja, ele cobre as manchas marrons do rosto. Depois de feito isso, você vai passar a esponjinha para poder esfumar um pouquinho e não ficar com excesso de produto. Eu vou entrar agora com as bases queridinhas do momento agora no meu coração. Eu misturo duas cores para poder ficar do meu tom e depois eu espalho diretamente com a esponjinha. Não esquece do pescoço e das orelhas, passar um pouquinho a esponjinha suja. Agora é a parte da iluminação do rosto com corretivo claro. Tenha bastante cuidado nesse momento de fazer corretivo claro e escuro para contorno. Quase sempre o contorno é da mesma maneira, mas existem vários tipos de formatos de rostos, então a gente precisa ter cautela, estudar um pouquinho sobre isso para não fazer algo errado. Depois de fazer a marcação com um tipo de pincel, agora eu peguei um pincel mais fininho para poder fazer a área do nariz, para poder ser mais delicado. A hora de esfumar o contorno escuro, eu começo pelo escuro porque se eu fizer algo errado, ainda tenho claro para dar uma corrigida. Então no escuro eu posso dar umas puxadinhas. Eu gosto de trabalhar com duas esponjinhas para um corretivo não sujar o outro. Já no claro você tem que ir com a mão um pouquinho mais leve para não tirar a correção de cima de mancha, olheira e etc. Na hora de esfumar o contorno do nariz, eu amasso um pouquinho a esponjinha para eu não espalhar essa parte escura, senão não vai ser a ideia de um contorno. Depois eu selei a pele toda com o pó P5 da Kryolan, espalhei no rosto todo, menos na pálpebra, não pode. E depois eu vim com um pouquinho do pó varrendo o excesso e deixando o excesso abaixo dos olhos, não tira. Depois eu entrei com contorno em pó, para poder selar também essa área mais escura e dar mais ênfase a esse contorno. Todo local que a gente passou o contorno em creme, a gente vai passar o contorno em pó. No nariz eu vou com o pincel mais fininho para não fazer aquele estrago. Passei o blush, depois eu entrei com o iluminador. E na área do nariz eu passei com um pincelzinho bem pequenininho para poder ficar bem pontudinho ali, para dar aquele ar de narizinho empinado e tal. Agora eu passei o corretivo na pálpebra móvel, esfumei um pouquinho com a esponjinha para tirar o excesso e entrei com a sombra marrom. Essa sombra aí da paleta, uma sombra marrom claro, meio avermelhado. E aí a gente faz um pouquinho acima do côncavo, tem que ter cuidado na hora de esfumar e eu uso um pincel limpo para poder apagar um pouco as bordas e não deixar marca. Depois eu entro com um marrom mais escuro,
na pálpebra móvel, e aí eu não subo tanto, eu chego um pouquinho no côncavo, mas não tanto quanto o anterior. É para poder realmente fazer esse degradê e ficar uma coisa bem bonita. Com a mesma sombra escura e um pincel pequenininho, a gente pinta abaixo dos cílios inferiores e usa o primeiro pincel no cantinho externo para poder esfumar um pouquinho. O cantinho interno, eu uso o iluminador e uso aquele mesmo pincel, o primeiro pincel, para mesclar as cores e fazer um degradê. Esse é um delineador em gel que eu passo na raiz dos cílios. Eu passo ali só para disfarçar os cílios postiços depois, eu não procuro tanto fazer muito certinho, mas é bom que seja. Depois eu passo abaixo dos cílios superiores, como se fosse na linha d'água superior. Você passa um pouquinho para poder dar um acabamento mais bonito para os cílios, fica bem legal. E aí eu faço esse mesmo processo na parte de baixo, pinto a linha d'água e pinto um pouquinho por fora da linha d'água e esfumo com um pincelzinho que a gente passou marrom. O glitter eu fiz uma misturinha de 4 glitters. Eu coloquei um que é flocado e 3 que são finos e misturei. O flocado ele é meio furtacô, é bem bonito. Depois eu fiz uma misturinha só com os 3 mais finos para poder fazer o nosso olho com glitter. Aí eu passei cola de glitter da NYX, passei com um pincelzinho de precisão, você tem que ir dando batidinhas, não pode espalhar, a cola não vai desfazer a sua sombra, mas desde que você passe da maneira correta. Depois eu entro com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho e vou aplicando o glitter que tem misturado flocado. Depois, no contorno desse glitter, a gente coloca o mais fininho, vai ficar um degradê de glitter, vai ficar bem bonitinho. Depois eu passei cola abaixo das sobrancelhas e entrei com um pigmento que tem um fundo meio dourado, vai ficar bem bonito com essa maquiagem. Eu gostei muito desse resultado aí, desse pigmento abaixo da sobrancelha, dá uma levantada no olhar, fica bem legal. Depois eu colei o cílio e entrei com a máscara de cílio, eu coloco o apoio da minha unha, mas quem não tiver unha, pode usar a parte de trás de uma pinça, por exemplo. Você precisa pressionar o cílio natural com o cílio falso. E aí vai pesar menos esse cílio no seu olho. Passei máscara na parte de baixo também, dos 2 olhos prontos, lindas de viver. Depois eu passei um batom clarinho. Depois eu passei um fixador de maquiagem líquido. Esse é um ventiladorzinho para secar o fixador. E eu gostei muito do resultado dessa maquiagem. Espero que vocês também tenham gostado. Deixe seu recadinho aqui pra mim, dúvida, pode comentar, compartilha com as amigas. Eu volto muito mais com novidade pra vocês, viu? Um beijo, muito obrigada.